Essa última live, ela vai falar sobre o mundo de possibilidades, né? Como a gente utilizar os recursos lúdicos para o desenvolvimento das crianças. Quanto é que é importante, né? A gente refletir e trazer por tantas vezes a importância desse lúdico, que é a linguagem da criança. E para fazer esse encerramento junto comigo, eu vou contar com a participação de uma convidada especialíssima e maravilhosa, que é a Isis Pacheco. Vou colocar ela agora aqui na live para a gente poder fazer um papo super legal sobre esse mundo de possibilidades que os recursos lúdicos, né? Essa ludicidade pode trazer para o desenvolvimento da criança. Convidando a Isis, daqui a pouquinho ela deve estar aqui com a gente. Ei. Olá! Boa noite, Isis, tudo bem? Boa noite, tudo bom com você, Camila? Boa noite, pessoal. Tudo certinho. Tá Tá conseguindo aqui. me ouvir direitinho? Tô te ouvindo, tá tudo certinho. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô sim. Então é isso, né? Bom. Vamos iniciar aí esse papo super legal. Já estou aqui sentindo a nostalgia que é estarmos nessa última live dessa semana tão intensa, né? O quanto que foi movimentada essa semana de lançamento aí do livro infantil Malu em Deixa para Outra Hora. Mas também Já super... tô comendo aqui. Tá por aí também, né? Mas também super prazeroso, sabe? Esse momento aqui, esse momento diário com todos vocês. E é isso. Mas, Isis, se apresenta aí. Para quem não te conhece, conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, meu nome é Isis Pacheco, sou psicóloga clínica infantil de adolescentes, também dou orientação e consultoria aí para pais. Sou gestalt terapeuta especializada em infância e adolescência, tenho especialização em desenvolvimento infantil, em disciplina positiva, em apego seguro e trabalho aí com educação consciente também, junto aí com os pais e com as crianças. Maravilhosa! E aí, Isis, só para lembrar, né? Te agradeço muito por você ter topado fazer essa live de encerramento aqui junto comigo. Para mim é um prazer estar compartilhando desse momento com você. Você é uma profissional que eu admiro muito o trabalho. E é isso. Para quem não me conhece, eu sou Camila Santos, sou psicóloga também. E há 8 anos eu trabalho aí com essas demandas voltadas ao desenvolvimento infantil. Especialista em psicopedagogia também e em psicologia e desenvolvimento infantil. Atualmente, eu atuo dentro da psicopedagogia, da psicoterapia e com consultoria parental. E aí o objetivo dessa live, né, é muito a gente refletir sobre o lugar desse lúdico no desenvolvimento das crianças. Entendendo um pouco, né, o que significa lúdico. Durante essa semana eu falei bastante sobre isso e muito mais do que recursos, o lúdico fala da nossa postura com a criança, da nossa linguagem para com essa criança, né? Essa postura, atitude lúdica vai falar muito mais do que o recurso que a gente utiliza junto com ela. Mas me conte aí, Isis, o que é que você pensa, né, sobre essa atitude lúdica, sobre o lúdico de modo geral? Bom, primeiro agradecer que é um prazer eu estar aqui, né? A honra é totalmente minha aqui de ter sido convidada e de finalizar aqui as lives de lançamento aí do livro Malu, que tá lindo, incrível. Já sou fã do seu trabalho, agora do seu livrinho também. Então, o prazer é todo meu de ter sido convidada. E vamos falar aí de lúdico, né, Camila? Porque muita gente fala, o lúdico, e até a sessão de terapia é lúdica, mas o que é lúdico, né, gente? Como é que eu trago esse lúdico aí para o meu dia a dia, né? Porque lúdico nada mais é que fazer coisas com divertimento, com brincadeira, com jogos, e é a linguagem da criança, né? A criança aprende pelo lúdico, ela se comunica pelo lúdico muito antes dela falar, né?
É Então, a verdade. gente trazer isso não só nos momentos de recursos que a gente pode estar utilizando aí com a criança também em casa, mas também em outros momentos do dia a dia, né? Momentos de alimentação, de banho, de tarefa de escola, que a gente trazendo esse lúdico, que é a linguagem da criança, fica muito mais fácil para ela colaborar, né? Trazer essa parte mais leve, de brincadeira, de diversão, né? Essa forma de se comunicar, né, com esses pequenos, considerando de fato esse essa fase do desenvolvimento, né? Enfim, o livre brincar, o lúdico, ele deve fazer parte dessa infância da criança. Agora, uma atitude lúdica, ela não se restringe a desenvolver brincadeiras, né? A criança, é, estando ali no seu ambiente, ela precisa ser compreendida e também compreender aquilo que a gente traz. E nada mais fortalecedor nessa forma de se comunicar do que a gente entrar no mundo da criança, trazendo de fato essa atitude lúdica. E para a gente não focar tanto nessa palavra que muitas vezes a gente repete tanto, é importante a gente refletir de um panorama muito maior. Que seriam essas atitudes? Seria a gente considerar o repertório da criança para poder se comunicar de forma mais assertiva com ela. Né? Então, essa atitude mais voltada ao brincar não é levar tudo na brincadeira assim e não ter um direcionamento para a criança, é falar a linguagem dela. Então, se eu vou, como eu trouxe até em outra live, se eu vou ali fazer o almoço, eu posso transformar esse fazer um almoço em um momento de interação com a minha criança, em um momento prazeroso que traga ela para perto, que estimule essa independência, essa autonomia da criança, mas que faça sentido para ela. Então, ao invés de eu dizer, sai aí dessa TV e vem me ajudar aqui com o almoço, ou vem me ajudar aqui com o jantar. Eu posso fazer disso um momento prazeroso. Filho, a gente pode brincar de MasterChef agora. Vamos com a mamãe. Bota esse chapéu aqui de cozinheiro. A gente vai arrasar junto. E daqui a pouco a criança está pondo a mesa. Claro, respeitando a fase do desenvolvimento, a faixa etária. Mas é muito mais sobre como se comunicar com essa criança do que sobre recursos e brincar, né? Mas, claro, a gente vai falar um pouco sobre recursos também, porque eles são extremamente importantes nessa ponte entre a criança e a aprendizagem do mundo. Mas eu acredito muito nessa postura mesmo, nesse se desprender do mundo adulto para falar a linguagem da criança. O que é que tu pensas sobre isso, Isis? Afinal, para criança, brincadeira é coisa séria, né? É verdade. Porque a gente acha que a criança, da brincadeira para a criança, é só a hora que ela está se distraindo, é só a hora que ela não está fazendo nada, tá ali, né? A gente vê com uma visão de adulto e não é. A criança no brincar, ela não tá só se distraindo, ela não tá só passando o tempo, né? Ela tá ali aprendendo, ela tá elaborando situações do dia a dia, ela tá aprendendo sobre o mundo interno dela também, ela tá procurando ajustamentos para situações. Ela tá fazendo milhões de coisas que não é só ligadas ao entretenimento, ao divertimento, né? Tanto que tem muitos pais que até têm dúvidas de como que funciona a terapia com criança, né? Porque a gente faz a partir do brincar e do brinquedo, e achar, meu filho vai lá para psicóloga só para brincar, não tá fazendo nada. E não é, né? Porque é através do brincar que a gente se comunica com essa criança, né? Que a gente entende o que está acontecendo com ela, porque ela reproduz ali no brincar o que está acontecendo, ela elabora situações, ela coloca as angústias dela para fora, né? Ela cria coisas diferentes, cria as diferentes possibilidades, utiliza desse fantasioso. Então, para a criança, a brincadeira é coisa seríssima, né? É a linguagem dela, é a forma dela se comunicar, né? Conosco, com as pessoas ao seu redor, mas com o mundo também. De aprender, de se relacionar e de ter experiências, de fato, experienciar esse mundo. Inclusive, tem autores que falam muito dessa importância do lúdico. Piaget, Vygotsky, que são clássicos. Quando a gente quer estudar ou conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil, eles trazem justamente
é algo que eles compartilham, inclusive, de ideia, que é essa importância da gente compreender o lúdico na vida dessa criança, né? E aí, se a gente pudesse definir o lúdico, o que é o lúdico? A gente poderia pensar em metodologia. É a forma como eu me relaciono, é a forma como eu acesso essa aprendizagem, é a forma como eu facilito essa aprendizagem a partir da linguagem da criança. Acho que a gente poderia resumir a palavra lúdico como uma forma, uma metodologia de como a gente entra e se insere no mundo dessa criança, né? E essas atitudes, essas, por exemplo, atividades lúdicas, elas vão muito além das brincadeiras e dos jogos. Elas falam muito dessa relação mesmo. Eu acho que uma coisa que eu não cansei de falar durante todas essas lives que houveram, né? A gente está na 7ª live nessa semana aqui, nessa maratona do lançamento do livro, do meu livro infantil, é sobre relação. Porque todos esses pontos, todos os temas que eu trouxe, embora diferentes, eles culminavam num mesmo ponto, que é a importância dessa relação, essa relação dos pais com os filhos, das pessoas de referência, né? Para com esse pequeno que está aí construindo e se constituindo a partir dessa relação com o outro. Uma coisa bem que a gente precisa sempre ter em mente é que nós somos seres sociais. Né? Enfim, a gente já nasce querendo se relacionar, né? Procurando o outro para se relacionar. E como a gente trazer essa linguagem lúdica, que é o mundo da criança, a linguagem da criança, faz a gente se conectar melhor com essa criança, se relacionar melhor, né? Para ela nos entender, para a gente entender essa criança, para a gente se comunicar, para a gente aumentar a nossa conexão, nosso apego com essa criança, né? É de suma importância a gente ter essa linguagem lúdica, que nem você falou. Ah, vamos brincar de MasterChef quando você quer ajuda ali do seu filho para preparar as coisas do almoço, né? Ou a criança precisa tomar banho. Em vez de você falar várias vezes, menino, já falei mil vezes, vai tomar banho, sei lá, mas que, gritando e tal, que não funciona muito. Enfim, você pega e fala, vamos levar um brinquedo lá pro banho, vamos brincar de capitão, navio pirata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como fica muito mais fácil, muito mais leve ali, como você estabelece uma conexão aí com seu filho, estabelece afeto, né, do que ter essa quebra de conexão, de só gritar e mandar e a criança não obedece. Então, trazer esse lúdico para diversas situações. Você quer que a criança saia de um lugar para o outro? Você precisa ir para um lugar para o outro? Vamos apostar corrida? Vamos fazer isso? Quem chega primeiro? Vamos brincar de pega-pega? Pega a mamãe? Enfim, trazer essas brincadeiras para o dia a dia, né? E nessas horas a gente tem que ter a criatividade que a criança tem, de inventar essas brincadeiras, de trazer o lúdico, de trazer um momento mais leve. A gente tem que acionar ali nossa criança interior para a gente conseguir criar várias brincadeiras e modificar e fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente entrar nesse mundo da criança, né? Não para ela entrar no nosso, né? A gente que tem que se conectar com ela. Isso é uma coisa que também que eu não canso de repetir em todas essas lives que eu fiz desde o início da semana. A gente precisa compreender que não é a criança que precisa se adaptar à nossa linguagem, à nossa forma de pensar. É a gente que precisa compreender a fase do desenvolvimento da criança e se inserir na forma de se comunicar dessa criança, enfim, de perceber o mundo, porque a criança ela é essencialmente imaginativa, ela é do lúdico, a linguagem dela é esse brincar. Então não é ela que precisa se adaptar a gente, muito pelo contrário, a gente precisa compreender uma forma mais assertiva de se comunicar com essa criança, que é a partir da linguagem dela, que é o lúdico. Inclusive, a gente deve considerar essa atitude lúdica desde o nascimento, desde que ela é um bebê. Né? A criança ela aprende por imitação, então é a forma como a gente, até no momento, por exemplo, de amamentar, de dar a mamadeira, ter aquela relação, construir essa relação desde que essa criança é ainda um bebezinho. Né? Porque é essa atitude que vai promover diversas aprendizagens, desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, social. O lúdico ele tem um lugar importantíssimo no desenvolvimento dessa criança. Mas me conta, Isis, o que é que tu pensas sobre essa importância do lúdico no desenvolvimento da criança?
Como você falou, né, Camila? O lúdico ele está envolvido, assim, a aprendizagem através do brincar, que é onde a criança aprende, está envolvido em todas as esferas ali do desenvolvimento da criança. É o desenvolvimento cognitivo ali da criança, né? Aprender ali não só sobre números e letras aí do cognitivo, mas aprender causa e consequência ali do brincar, né? Aprender resolução de problemas, ali no brincar também. Habilidades sociais, a criança aprende no brincar, porque vai ter ali uma fase ali no começo, quando ela é muito pequena, não, mas vai ter uma fase que a brincadeira vai ser completamente social, que ela vai interagir com os outros, né? Então você desenvolve habilidades sociais para a vida no brincar, né? Você desenvolve também habilidades socioemocionais ali no brincar, de como lidar com situações, como lidar com frustração, como lidar com perder, como lidar com ganhar, como lidar quando as coisas não dão ali certo no jogo. Então a gente lida com muitas coisas, lida com medo, lida com ansiedade no jogo também, né? No brincar, na brincadeira. Então a gente lida com diversas emoções ali, com tristeza, com raiva, com alegria, enfim, vem tudo isso no brincar. Então, o brincar traz esses recursos aí para a criança de como lidar com sentimentos. Também ali na esfera motora, desenvolvimento motor, a criança aprende brincando, né? Você pode colocar ali brincadeira de bola, que a criança vai desenvolver chutar, correr, brincadeira de pegar objetos pequenininhos para desenvolver coordenação motora fina, brincadeira de obstáculos para a criança desenvolver a noção espacial, de onde que ela vai se movimentar, ela vai ter noção do próprio corpo dela no brincar também, né? Ou a posição que o corpo dela ocupa aqui no mundo, no espaço, através do brincar. Então, o brincar ele é ligado a todas as áreas de desenvolvimento da criança. Todas as áreas a gente pode desenvolver através do brincar. Por isso que é muito importante também, não só para as crianças que estão com desenvolvimento atípico, mas crianças que têm um desenvolvimento neuroatípico ali, a gente pode desenvolver coisas que ela ainda está em defasagem através do brincar, né? É verdade, através da linguagem dela, né? O brincar, ele ocupa esse lugar de comunicação mesmo, de desenvolvimento. É muito importante a gente refletir sobre isso, sabe? Eu acho que se eu conseguir fixar a importância do brincar e da atitude lúdica, junto com o pessoal que acompanhou as lives até o presente dia de hoje, eu já estou muito feliz e satisfeita, porque é algo que é, enfim, imprescindível. Imprescindível para o desenvolvimento da criança. E existe uma função para esse brincar, existe uma função para essa atitude lúdica. Muitas vezes eu já ouvi muito, né, de famílias e tudo mais, essa questão. Ah, tirei ele daquela escola. Me conte o que é que aconteceu. Ah, ele só fazia brincar, né? Eu não tinha aprendido nem o A ainda. Isso é uma criança que está ali no maternal, iniciando, né, essas aprendizagens aí mais formais, vamos dizer assim. E aí, os pais já nessa cobrança de aprender. Como a Fono Karina trouxe na live de ontem, sabe? Às vezes aprender algo que tenha funcionalidade naquele momento. Para uma criança ali de 3 anos, qual é a função de saber o A? Qual é a importância? Ela precisa muito mais experienciar esse mundo, conhecer as texturas, se perceber no ambiente. Enfim, existem muitas aprendizagens através desse ato que é o brincar, através dessa postura lúdica. Então, é na escola, que é importante ter esses momentos lúdicos, mas é também na família, que é outro ponto que eu acabo esbarrando muito dentro da minha prática, né? Como se fosse, para algumas pessoas, uma responsabilidade unilateral ali da escola. Quando não, a família tem um lugar importante, porque eles são as figuras de referência para essa criança. Então, o brincar, o se relacionar com essas pessoas tem ainda mais magnitude. Não que as pessoas, por exemplo, a professora também é uma figura de referência para essa criança, mas a família é o núcleo. Então, assim, tem uma importância muito grande, né? E são nesses momentos que a gente valida a criança, que a criança se sente ouvida, que se sente parte, porque ela está sendo considerada ali. Que é diferente de quando, por exemplo, a gente vai se comunicar com a criança, sei lá, ela pegou
uma coisa que não era interessante ela pegar. E lá vai eu fazer um texto gigantesco para falar com essa criança. Ah, filho, por quê? Não pode pegar isso, etc. E não sei o que, e tal, tal, tal. A criança já se perdeu ali naquela frase, naquele texto gigantesco. Né? Então, é a gente considerar essa fase do desenvolvimento, considerar o repertório da criança. E o brincar é uma ferramenta, é uma metodologia, praticamente, que nos favorece tanto o fortalecimento dessa autoconfiança da criança, dessa autoestima, a partir do momento que ela se sente validada, que ela compreende o que a gente está trazendo e também se sente compreendida, quanto como uma forma de fortalecer aí, de fato, esse desenvolvimento como um todo em diversas áreas, como você já bem trouxe, Isis, a questão, a parte motora, afetiva, social, habilidades cognitivas. Então, é nesse brincar que ela vai aprendendo a focar a sua atenção, a memorizar, a expressão de sentimentos, enfim, a autonomia, o desenvolvimento da imaginação, a abstração e tantas outras aquisições que são importantes aí, né, para as crianças. Mas me diga... Eita, pode falar. Não, ia pegar aí o gancho de você falando, Camila, principalmente que você falou assim, que as escolas, né, muitos pais falam, mas a minha criança está só brincando. Gente, se a gente for ver pelo desenvolvimento, as crianças até ali seus 6, 7 anos, elas deveriam só brincar na escola. Até a alfabetização, né? Até ela estar desenvolvida e preparada ali neurologicamente, fisicamente, emocionalmente para ser alfabetizada. Porque isso que vai ser muito mais importante, e as conexões afetivas que ela vai fazer. Né, as trocas ali com os pais, com os cuidadores principais, com essa professora, se tiver já na escola, isso é muito mais importante para o desenvolvimento dela, para a formação do eu dela, do caráter dela, para a aprendizagem dela também, porque a gente sabe, né, que a criança que tem o afeto, que tem ali os pais junto, os cuidadores principais, enfim, o cérebro dela desenvolve melhor, né? As partes de aprendizado do cérebro desenvolvem melhor ali quando a criança está com a relação, com o afeto, com o apego seguro. Então, como que isso é muito mais importante do que se a criança com 3 anos de ano já sabe contar de 1 até 10? Coisas que não vão fazer diferença, né? Quando ela tiver lá seus 20 e tantos anos, é que nem eu falo assim, ó, Camila, eu aprendi a contar até 10 com 4 anos, você aprendeu com 5. Não faz mais diferença agora quando a gente é adulta, né? Obrigada, Não é Nef, isso que pela vai tua fazer. presença. Tem ali um comentário. Ai, Obrigada, boa obrigada. noite. Boa noite para quem está aqui. Desculpa, Então não vai Isis. fazer diferença, né? Imagina, não vai fazer diferença assim, a idade que ele aprendeu a contar, a idade que andou primeiro. Que diferença faz se você andou primeiro que eu agora, né? Não faz diferença isso, mas parece que os pais estão numa competição ali para ver qual criança que sabe mais. E estão pressionando as escolas e as escolas cada vez mais cedo, né? Eu conheço escolas que criança com 3, 4 anos já vai com calhamaço de lição de casa para casa, fazer tarefa de casa e um monte de coisa e tudo mais. Vai fazer diferença quando forem cursar engenharia. Vou te dizer, Vicinef, sabe o que é que vai fazer diferença quando forem cursar engenharia? É ela ter, essa criança ela ter sido preparada dentro das suas habilidades para a aprendizagem, porque é essa a função do brincar lá na primeira infância. A criança, antes de pegar e segurar um lápis, por exemplo, ela precisa aprender a pegar num brinquedo. Então, é por isso que elas brincam ali muito com pecinhas de encaixe, porque elas precisam aprender a ter essa pega segura, mas também a ter essa força, porque só para escrever a gente precisa ali ativar várias habilidades. Parece algo muito natural, mas não é. E é esse brincar, é pegar na terra, enfim, é brincar com aqueles orbes, aquelas outras texturas, que vai nos refinando nessa habilidade. Então, eu vou te dizer que para cursar engenharia, o que vai fazer diferença é o nosso preparo também lá atrás, para a gente estar pronto para essas aprendizagens mais formais. Tem tempo para tudo. Isso, né, filho? Noção espacial também, noção corporal. Então, a própria coordenação motora, né, coordenação desse corpo. Tudo isso são habilidades que a gente aprende lá no início. E essa é a importância do brincar nessa primeira infância também. Aí a gente leva lá
para a vida adulta, quando a gente está As dirigindo o habilidades carro, quando a gente emocionais tá... também, né? Oi? As habilidades emocionais também, né? Porque ali no brincar que a gente vai aprender a lidar com Isso. frustração, a lidar com perda e ganho, a lidar com as coisas não acontecendo do jeito que a gente quer, que a gente vai enfrentar na faculdade de engenharia ali, né? Muita É frustração, muita coisa verdade, ainda tem esse difícil. ponto. Se a gente não aprendeu ali quando é criança a lidar com certos sentimentos, né? Como lidar, como botar esses sentimentos para fora de uma forma saudável, né? Como é que a gente vai fazer na faculdade de engenharia, né? Não tem como. É, como é que a gente chega na faculdade e vivencia aí todos esses desafios, né? Se a gente não está bem preparado. Deixa eu ver ali o que é que tem. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, principalmente para ensino básico. Que massa! Acho legal, já dá para a Através do gente brincar. marcar, dá para a gente marcar uma live para falar sobre Vamos. isso. Acho chique, inclusive, hein? E dá para colocar Importante. através do brincar, né? Noções de matemática e de engenharia através do brincar para essa faixa etária, que é ótimo. Dentro da psicopedagogia, inclusive, é muito através do brincar, porque essa aprendizagem ela precisa ser prazerosa para a criança, né? Então, a Uhum. metodologia que a gente utiliza para encontrar a forma mais adequada dessa criança, desse pré-adolescente aprender, é muito a partir desse lúdico também, né? Então, Nef, já amei aí o tema da tua dissertação. Já convido você Pode. para uma live também. Acho que vai ser riquíssima quando for possível para você. E com o Luizes Até também, né? Dá para fazer live com três bora. pessoas que eu sei. Já topei. Vamos fazer essa live com 3 pessoas aí, né? E também falar um pouquinho, né? Como essa aprendizagem, gente, ninguém aprende quando está se sentindo mal, ninguém aprende quando está se sentindo forçado, ninguém aprende quando não tem motivação para isso, ninguém aprende quando está lá entediado. O cérebro não funciona assim. Na hora que a gente está lá sem motivação, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente não está legal naquele dia, a gente não vai ter atenção, né? O cérebro desliga aquela parte ali de aprender. Então, a criança precisa do brincar para aprender. Então, quando seu filho está lá na escola só brincando, ele está aprendendo demais. Quando ele está lá brincando nas brincadeiras, está lá explorando a área externa da escola, está lá vendo ali a hortinha, está vendo os animais, está vendo isso, ele está aprendendo tocando, ele está aprendendo vendo ali as texturas sensoriais, ele está aprendendo vendo como que os amigos agem, ele está aprendendo brincando, né? Só pegando um pouquinho desse gancho, eu não vou me adentrar tanto, né, nesse universo tão vasto que é o ambiente escolar. Só para a Hum. gente não. Se não ficar aqui conversando, vocês sabem como eu sou sem limites para falar. Mas só pegando esse gancho que você traz, né, que a gente precisa, enfim, estar bem, ter essas habilidades aí afetivas também para aprendizagem, isso é muito significativo, porque, inclusive, muitas vezes a escola é o primeiro espaço para identificar que uma criança ela não está bem. Porque é geralmente onde tem alguma mudança significativa. Então, geralmente, esse espaço é onde dá para ter os primeiros sinais de que alguma coisa não está bem com essa criança. Enfim, quando você trouxe essa questão da aprendizagem, eu achei interessante só acrescentar esse detalhe. Mas me conta aí, Isis, como, né? Como que a gente pode brincar com essas crianças, desenvolver atitudes lúdicas, atividades lúdicas, como é que a gente pode, enfim, seguir esse caminho? Acho que primeiro é considerar aí, como a gente já falou, a fase de desenvolvimento dessa criança, né? Porque não tem como você dar ali para uma criança de 1, 2 anos querer brincadeiras com regras ali que não vai funcionar, porque ela ainda não atingiu essa fase do desenvolvimento. Ou querer muito que ela brinque interagindo ali com outras crianças também, porque ainda essa fase não vai acontecer tanto assim. Ela pode brincar perto, né? Aquele brincar ali do lado, mas não é o brincar social. Então, a gente tem que levar em consideração ali essa fase de desenvolvimento da criança, né? E trazer atividades relacionadas a isso. Tem atividades, né, que a gente pode fazer com a criança em casa mesmo, que não precisa de muito material, que não precisa ser uma coisa elaborada, você comprar materiais ali, que simplesmente assim. Ah, com bebê, você pode brincar ali com bebê, criança de 1 ano, 2 anos. Ah, você enche uma vasilha com água e bota objetos lá, para ela brincar, para ela pegar ali, para
para coordenação motora fina, também você pode ir falando lá as cores de cognitivo, falando ali linguagem, que você vai nomeando as coisas. Então, tem infinitas possibilidades ali, né? De brincar ali com uma criança. Então, sempre pensar na fase de desenvolvimento que essa criança está, pensar também qual ali, qual o objetivo, assim, se você vê que a criança está precisando em alguma área desenvolver mais alguma coisa, é mais na área motora, então vou pensar em alguma coisa voltada, uma brincadeira voltada aí para a área motora. Ah, é na área cognitiva, a criança precisa desenvolver um pouquinho mais de atenção, então vamos pegar alguma brincadeira, algum jogo que ela fique ali motivada para manter essa atenção. Então, sempre pensar ali na fase de desenvolvimento da criança, no objetivo que você quer, no que ela está necessitando também, né? Mas sempre lembrando que a criança também precisa, além dessas atividades direcionadas, assim, ter o brincar livre dela para ela aprender a criar, para ela aprender a transformar, para ela conseguir colocar ali o que ela está vivenciando nesse brincar também.